que a gente não fez parte do processo de discussão disso tudo. Tinha várias coisas ali que as professoras que estavam antes entendiam, mas como a gente não tinha discutido aquilo com eles, para nós era completamente assim, vazio, né? Não dava para atribuir sentido. Aí a gente chegou e fez essa atividade: troca de textos entre duplas, leitura por outra dupla com a seguinte tarefa, né? Então, a gente tinha 30 textos, né? Então foram, porque eram 60, né? Eles trabalharam em duplas, então foi dividido entre as diferentes duplas. E a tarefa era: coloquem-se na posição de crianças brasileiras, porque essa foi a primeira pergunta que nós fizemos, né? Chegamos para quem mesmo vocês querem escrever, porque tinha coisas, vocês vão ver, tem vários que foram colocados depois, notas de rodapé, tinha muito vocabulário que nós não tínhamos acesso. Então, se é para criança brasileira, outro explica no texto, outro põe uma nota de rodapé, alguma coisa tem que fazer. Então, assim, para quem é? Aí eles decidiram, para crianças brasileiras, tudo bem. Então, coloquem-se na posição deste interlocutor, né, do jeito que der, né, pensando que é alguém que não conhece a tua cultura, leia a história dos colegas e façam sugestões. Aí, a primeira é: o que o texto está contando? Isso era importante, gente, porque eu não entendia, mas talvez eles entendessem, e vários, eles entendiam. Então, é isso que eu estava falando ontem, como para nós isso foi uma grande negociação, porque, na verdade, o conhecimento compartilhado resolvia várias coisas dos textos, mas não para alguém de fora, né? Então, assim, era importante eu entender que eles entendiam, para ver se estava ok, né? Ou para ver se dava para ficar assim, ou o que tinha que explicar para a criança brasileira, né? O que o texto provoca em nós, porque vai justamente aqui pensando nos efeitos de sentido. Quer dizer, o que eu quero selecionar do texto que provoque determinadas coisas, certo? As informações são suficientes, que muitas vezes eu achava que não era, e a Clóvis também não. As informações estão claras, e que ilustração pode motivar a leitura do texto? Isso, obviamente, tinha a ver com um interlocutor projetado, que era uma criança. Quer dizer, pegar um livro sem ilustração é muito chato, uma criança. Então, já pensando nisso. Bom, isso eles ficaram reunidos, sei lá, não me lembro agora, meia hora ou alguma coisa assim, e aí começou a apresentação coletiva das sugestões para os autores e discussão, sugestões, justificativas, explicações sobre várias coisas. Isso foi uma das partes mais interessantes do projeto, porque foi, vamos dizer, a motivação para várias aulas. A aula de português, assim, né? Desde pontuação, orações relativas, enfim, porque assim, não dava para entender, ou estava meio confuso, ou bom, então vamos tratar de questões bem específicas, né? Foi super interessante também, porque a nossa ideia inicial era que a dupla sentasse com a dupla de autores e resolvesse meia horinha, olhe lá, 15 minutos e, beleza, vamos para casa, vamos reescrever e pronto. E eles não quiseram isso, o que foi a melhor coisa que aconteceu. Claro que nós, a Clóvis e eu, colocamos as mãos na cabeça e pensamos, bom, nós vamos ficar aqui até mais um mês, né? E assim, a gente teve que trabalhar duro para não ficar mais um mês. Mas eles queriam fazer isso junto, porque todos logo disseram, não, mas a gente quer aprender com o problema do outro. A gente quer ver por que os outros textos não estão bons, né? E passamos, assim, enfim, o que era muito para um mês, mas assim, 2 dias trabalhando nisso, certo? E tendo aulas de característica dos gêneros do discurso. O que era uma nota informativa, fábula, lenda e anedota? E o que era, não é assim a gente dando regras, vamos buscar textos
Então, vamos circular anedotas, vamos pegar fábulas e lendas e vamos olhar as fábulas e lendas como é que são, né? Assim, fábula tem que ser assim. Lenda, não. Isso é tudo experiência com texto, né? Seleção de informações. Por que essas são importantes? Por que as outras não são importantes? Pensando na interlocução que eu estou projetando. Portanto, notas de rodapé começaram a aparecer, né? Adequação do vocabulário de construções sintáticas, várias, eu estava falando das orações relativas e outras coisas mil, né? Paragrafação, pontuação, coesão, ortografia, ilustrações, títulos, meia hora discutindo 2 títulos que eram gigantescos, né? E isso, assim, é interessante, gente, porque, obviamente, e colaboração não é não conflito, certo? Houve muito conflito o tempo inteiro. Então, assim, alguém pedindo que, não, esse título tá ruim, não sei o que, não, porque é assim, que lá pelas tantas a gente instituiu assim, não, o autor é soberano, tem que adorar, né? Porque assim, cada um podia dizer qualquer coisa, mas não, o autor é soberano. Tá, ótimo. Isso também é legal, por quê? Porque aí a seleção é para criar um efeito de sentido. Não é mais uma seleção ingênua. Entendeu? Eu estou tendo que justificar, que nem eu justifiquei aqui o Línguas Adicionais, eu preciso justificar e aí começa a acontecer a aprendizagem. Então, em 15 minutos muda. Antes eu fiz ingenuamente. Agora, porque eu tive que discutir, eu faço porque eu quero e porque eu quero causar um efeito de sentido, né? Bom, então vocês imaginem o quanto se aprendeu. Claro, vocês vão me dizer, o professor, para dar esse tipo de aula, né? E aqui nós temos vários que estão o dia inteiro lutando com ele. Não é simples, porque não está lá, não está na ordem do dia organizado com uma tarefa, outra tarefa, outra tarefa. Mas, no grande projeto, o professor precisa lidar com buscar as tarefas e livro didático serve para isso. E também o livro didático serve para a busca de tarefas, não só, mas se eles existem, o professor precisa conhecê-los para que ele possa usar os livros ao seu favor e não contra. Como a gente faz até hoje com a Avenida Brasil, né? Luta o tempo inteiro, mas a gente até usa algumas coisas que nos servem para uma aula sobre, sei lá, orações relativas. Aí, puxa lá, daqui eu vou inventar de novo. Ou pego um texto, mais aquela coisinha que está lá e que me serve, né? Por alguma razão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde que eu ando. Mais. Quanto? Alguém está me falando? Uns 15, 10, tá. Então tá, depois a reescrita em duplas, depois então de toda essa discussão, aí obviamente o texto precisa ser escrito de novo. Outra coisa que eu esqueci de dizer é que, volta ali de novo, que eu acho importante é que o 10 aqui, quando eles começaram a apresentar o 11, uma das coisas para nós mais emocionantes era que várias duplas começavam assim. Como uma criança brasileira, eu lembro esse texto, eu não ia entender isso e aquilo. Então, assim, para nós foi a glória, porque esse é o momento que eu estou realmente pensando em interlocução e no efeito de sentido que eu quero causar, né? Bom, aí a reescrita, a revisão final dos textos, cada dupla com o professor, isso aí foi um sábado inteirinho, das 9 às 5 a mais, que nós trabalhamos com eles, né? Para que pudesse fazer as revisões e as escolhas das ilustrações, etc. A editoração, que é feita, todos esses materiais são feitos com um grupo no final que faz a editoração. Como a gente faz muitas coisas, no final, para sair tudo, a gente precisa ter diferentes editores fazendo a finaleira, vamos dizer assim, né? E aí faz, então, a organização do livro, a lista dos autores, elaboração da capa, contracapa. Isso é um grupinho que se responsabiliza, né? A apresentação do texto, o pós-fácil, quarta capa, a dedicatória, agradecimento, o que eles acharem que tem que ter.
o agrupamento dos textos para o sumário, que foi feito, por exemplo, nessa história de Para Não Esquecer, foi bem importante, né? Eles conseguiram ver se era lenda, se era não sei o que, se era aquilo. Isso foi super interessante depois. Eles tiveram que categorizar o que eles mesmos tinham feito, né? Revisão final dos textos pela comissão, ou seja, quinta versão, e diagramação final para entrega na gráfica e impressão. Ou seja, 17, ou vamos dizer, 16 etapas, tarefas preparatórias para chegar a isso. Quando depois nós fomos trabalhar a avaliação e fomos perguntar o que eles tinham feito, aí já era do Pedro e eu, né? Assim a gente vai seguindo um que o outro está fazendo, eles lembravam só da 9 em diante. Toda aquela etapa de leitura, de discussão, de não sei o quê, eles não explicitaram como parte do trabalho. Eles acharam que começaram a trabalhar no livro quando começaram a escrever. Isso é interessante também. Em termos de avaliação, isso é muito interessante, porque a gente precisa, quer dizer, a ideia é que a gente recupere todo o processo e veja quanto foi aprendido para se chegar nesse momento da escrita, né? Tá, vai mais adiante, mas eu vou agora passar para a avaliação, tá, nesses últimos 10 minutos que eu tenho. Isso eu já falei. Pode mais. Aí. Então, uma das outras coisas que a gente tem trabalhado muito aqui neste grupo, né, é como avaliar projetos, como avaliar textos, né? Vocês têm vários textos circulando aqui em livros, né, sobre isso. Hoje à tarde a gente vai ter também uma apresentação mais detalhada em relação a isso. Então, para conferir validade e avaliação de projetos, né, é importante levar em conta justamente as condições de produção, o desempenho do professor e o desempenho do aluno. Aí a gente montou ao longo desses anos, né, a Beatriz Demoli, que eu não sei onde que está, participou também dessa construção, né, com a dissertação dela, que fez um projeto lá na instituição onde ela trabalha. A ideia aqui é que com os participantes a gente chegue numa lista de critérios que levem em conta o trabalho feito, né? E isso em relação às condições de produção, ao desempenho do professor e o desempenho do aluno, né? Então, assim, não tem como o aluno, sei lá, realizar as tarefas sob sua responsabilidade se o professor não explicita, ou se na aula não há oportunidade de explicitação sobre quem faz o quê, né? Ou reescrever os textos para identificar e superar problemas, alcançando ganhos de expressão. Olha, alcançando ganhos de expressão significa que o professor deu oportunidades para que isso acontecesse também em sala de aula, ou foi criada uma oportunidade para isso, né? Então isso está lá no professor. Volta promoveu, sei lá, onde é que está isso? Desenvolveu práticas de sala de aula coerente com a proposta, ou promoveu a participação colaborativa, ou enfim. Então, assim, as coisas têm que andar juntas, né? E pensando na avaliação da aprendizagem, terminando, né, é importante, julgamos importante considerar então as condições de produção, o desempenho de todos os participantes, avaliando todo o processo, e não só a escrita, mas também o que aconteceu antes da escrita, ou da produção em si, não precisa ser escrita, mas as fotografias ali. Quer dizer, porque se a gente vê as fotografias, parece que não houve ensino. A gente pode até pensar, o que aconteceu nessa sala de aula, né? Então, assim, com os alunos a gente precisa explicitar isso. E muitas vezes também com os pais, com os responsáveis, quando a gente não está lidando com adultos, né? A gente precisa descrever o que aconteceu para se chegar ali, e que aquilo ali não é uma coisa vazia em termos de aprendizagem.
né? Partir dos objetivos do projeto, salientando então o que o aluno é capaz de fazer e o que pode melhorar. E aí, proficiência, obviamente, não é saber falar uma língua com perfeição em toda e qualquer situação, mas, como você sabe, né, no CELP-Brás, isso vem sendo discutido desde o CELP-Brás, que proficiência é agir no mundo com confiança, criatividade, autoria em determinadas situações nas quais desejamos e precisamos participar. Em última análise, é sempre proficiência para fazer determinadas coisas, né, que são ligadas àquele projeto de aprendizagem que eu tenho, né? E aí, nesse livro que nós publicamos, a gente tem exemplos de, vamos dizer assim, boletins de desempenho que são relevantes, que são coerentes com essa visão. Esse trabalho também vai, enfim, hoje de tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Aí tem, né, a leitura escrita e mais um, compreensão e produção oral, sempre pensando, obviamente, no que foi relevante para o projeto, né? Pode mais? E mais um. Esse trabalho aqui, a gente tentou, a partir da tese da Juliana, né, e depois de um trabalho a partir da tese, montar também descritores de texto escrito e de avaliação de texto escrito e produção oral. E eu quero chamar a atenção que o que a gente tentou fazer foi, além de colocar uma descrição do que é cumprir a tarefa adequadamente, parcialmente e não cumprir, porque estamos numa situação de sala de aula e não no exame, como o CELP-Brás, né? A terceira coluna lá, que é a recomendação para a escrita. Qualquer avaliação a serviço da aprendizagem, uma escrita ou uma produção, nunca, na nossa opinião, seria legal avaliar a primeira produção, porque nenhum de nós aqui coloca na rua, né, uma primeira versão de qualquer coisa. A gente sempre tenta lutar por poder fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma décima, se for possível. Então, colocar isso, dar esse recadinho na avaliação, a gente entende que é muito importante, que tenha mesmo quem cumpre a tarefa, tem a possibilidade de reescrever, né? Ou de produzir novamente, para o público, publicamente, entende? Até chegar no publicamente, porque projetos têm isso, vai a público, não fica só dentro da sala de aula, né? Ok, então, aqui eram exemplos que depois, se der tempo, a gente vai mais. Vai lá no final, deixa eu ir lá. Eu só queria, assim, fazer, acho que aqui, últimos comentários. Que as implicações, né, dessa perspectiva estão em textos, né, escritos por esse grupo todo, tanto do ISE quanto do português como língua adicional. Então, as implicações para o currículo, por exemplo, tem a dissertação da Fernanda, não sei se ela está aqui agora, está lá, que a gente assim levou um tempão, uns 10 anos para se chegar numa proposta de currículo de português como língua adicional nessa perspectiva, tá? E está proposto. É um início de conversa, obviamente, né? Vocês têm os referenciais curriculares que foram escritos pelo Pedro, eu, a Graziella Rodriguetti, mais a Letícia Bortolini, que está na Coreia, que fizemos uma proposta também nesse caminho para o ensino na escola, né? E esse material tem exemplo de projetos, tem o caderno do professor e tem a parte da concepção, né? E essa coleção Entre Nós, que a gente acaba de publicar, né? Em relação, vai mais,
a formação dos professores e a projetos de formação, para as últimas implicações. Acho que é legal, assim, a gente espera estar conseguindo fazer isso, né, nos projetos de formação de professores. Partir de representações valorizadas do que é ser um bom professor de línguas, né, proporcionar vivências de aprendizagem, observar, estranhar e refletir sobre o contexto em que a gente vive, que vocês viram ontem o Pedro falando sobre isso em relação às línguas que falamos, né, e onde, quando, certo, falamos, desde esse ponto. Observação, estranhamento e reflexão sobre as atividades desenvolvidas em sala de aula e uso do conhecimento, avaliação e sistematização do que foi aprendido. Então, assim, a gente está buscando, né, a implicação disso tudo para a formação do professor tem a ver com essa proposta de fazer viver para poder fazer viver novamente numa outra etapa. Muito obrigada, é isso. Perguntas? Eu queria fazer um elogio, na verdade, ao evento inteiro, né? Ela está indo outra vez. Não é brincar, né? Agora nós estamos juntos aqui para brigar, o elogio é o seguinte, é interessante como todos que apresentaram propostas aqui, apresentaram propostas não com fórmulas, mas com uma reflexão sobre uma experiência específica, né? Que depois deverá ser adaptada. Claro, tem ideias interessantes, algumas enviadas em alguns lugares, outras. E isso eu achei bastante interessante, né? Agora, eu vou falar de algumas outras coisas. Por exemplo, eu achei interessante a ideia, né? Achei que a formulação foi complicada. Colocar-se no lugar do outro é impossível, né? A gente só pode se colocar a uma distância enorme, mas em seguida foi esclarecido que isso é tentar ver como o interlocutor típico daquele. Então, claro, eu fiquei me perguntando como é que alguém do Guiné-Bissau pode saber o que é uma criança brasileira, se nem nós sabemos. Mas é interessante como é que isso foi chegar, né? Quer dizer, essa imagem projetada, imaginada, talvez idealizada, mas ainda assim várias, né? Seria pior se escrevesse para o professor de o que acontece na maioria das coisas, né? E aí eu fiquei pensando na questão da autoavaliação, mas o que eu queria comentar é o seguinte. Todo esse processo, essa sequência didática adaptada especificamente, ela não envolve automaticamente a avaliação no sentido regressor do termo. Eu imagino que seja instrumento de aprendizagem, né? Eu costumo dizer que a gente usa, digamos, um questionário, que é um questionário para ajudar a entender, e um questionário que é para avaliar e se entender, o que é diferente, né? Então, eu queria que, se pudesse fazer um esclarecimento acerca disso, eu ia ficar bem satisfeito, né? E aí eu queria também perguntar, que é meu grande problema, né? Da gramática, como é que entra, por exemplo. Eu acho que explicar o princípio da oração relativa, eu entendo. Explicar a oração relativa, para mim, é muito estranho, principalmente se for para estrangeiro. Então, eu gostaria que você esclarecesse umas questões desse tipo, né? Obrigado. Bom, a questão da avaliação, eu tenho trabalhado, na verdade, bastante no módulo específico, né, sobre avaliação escolar, né? E, assim, para mim são as coisas mais lindas que acontecem, porque justamente é um dar-se conta de como a gente faz coisas sem escolher. A gente faz coisas repetindo, sem pensar, né? Então, nessa última, com os cabo-verdianos, mas assim, histórias várias. Mas nessa última, lá pelas tantas operações, assim, mas professora, eu não sei imitar como o Pedro faz, mas professora, então a gente não deveria pedir para os alunos numa prova escrever um texto. Se a primeira versão não. É isso. Então, assim, aí nós trabalhamos com a concepção de isso prova na escola, entende? Porque é bem diferente se tu pega um vestibular, se pega, que é uma prova classificatória. Eu estou ali para me rabar mesmo. Todo mundo está sabendo. Agora, num lugar em que a aprendizagem é o que interessa, não faz sentido
eu não ter uma oportunidade de aprender, né? Então a gente foi construído, e isso, né, a gente aqui tem falado bastante, porque eu estou testando coisas também, né, com os meus estagiários, tentando fazer eles viver coisas diferentes também, né, de fazer provas em duplas, de fazer provas que a prova é o primeiro momento, depois tem uma discussão, uma aula de discussão que também é avaliada, e aí uma reescrita da prova. Essa reescrita é que vai ser realmente, vamos dizer, avaliada em termos de nota. Todo o processo está sendo avaliado, mas a nota não é daquele primeiro texto. E isso a gente foi construindo com o grupo, né? E foi muito lindo, assim, foi dar-se conta de que a avaliação precisa estar a serviço da aprendizagem, ou seja, o que interessa é a aprendizagem e não a nota. Mas isso é um processo, é um longo processo. Eu acho que as discussões têm sido riquíssimas nessa trajetória em termos de... Vamos encontrar maneiras de fazer, porque a gente não foi ensinado assim, mas a gente pode, a gente é inteligente, ser humano, certo? A outra coisa que tu perguntaste foi a gramática. Sim. Bom, isso é super legal a tua pergunta, porque assim, a aula de oração relativa, eu acho que também no imaginário logo que a gente pensa, é uma lista de regras com preenchimento de lacunas, etc, né? Bom, não foi isso obviamente. O que causou uma explicação e exemplos e voltar ao texto foi que houve uma compreensão equivocada a partir de que na verdade era uma vírgula. Na verdade era uma distinção entre relativa restritiva e relativa explicativa. Então assim, nada mais justificado do que daí eu entender por que alguém entendeu isso diferente. E aí, vamos dar uma olhada nas outras aqui. Vamos ver o que é isso. Por que é assim? Por que tem vírgula? Por que não tem? Por que... Esta foi a aula e assim, tenho certeza que todo mundo entendeu. Então, não precisou ficar fazendo exercício, ficar dando nome, ficar dando não sei o que. Simplesmente, a explicação era necessária, né? Então, assim, essa é uma boa aula de gramática, a serviço do sentido. Aqui, ó, tem uma pergunta. Bom dia. Eu achei muito interessante trabalhar com a formação que a gente tem na